Podcasts. Esse podcast é patrocinado por Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza. Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast para maiores de 40 anos, que é um acolhimento ao amadurecimento. Antes de rodar o TP, diretor, deixa eu falar que a presença desse meu entrevistado aqui me deixa muito feliz, porque dividir com você saúde, conhecimento em saúde, a gente traz vários especialistas, sim, a gente traz artistas, celebridades, mas a gente também traz líderes, né? Porque antes todo mundo falava que a gente tinha que estudar e se formar. E hoje não basta só estudar e se formar. A gente tem que empreender. E os grandes líderes, eles têm muito conhecimento para dividir. Esse, em especial, além de muito conhecimento, ele tem muita simplicidade. Então, eu tenho certeza que esse podcast vai transformar, vai mudar o seu olhar para a vida, porque a gente vai falar de muitas coisas legais aqui. Entre elas, a gente, claro, que vai falar hoje sobre cooperativismo e vocês entenderão o porquê. Então, o Pode Mais tem a honra de receber Edivaldo Delgrande, presidente da OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, desde 2006, e do SESCOP, SP, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. É também diretor da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E olha, tem mais. Ele também é diretor do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp e coordenador do Fórum Paulista de Agronegócio. Para TP. Eu quero saber como é que essas 24 horas dão para tudo isso, se roda o TP. Movimento que reúne 45 entidades da cadeia de produção agropecuária. Tô sabendo que ele é corintiano, eu nem sabia disso, não tinha dado tempo de falar sobre isso. É um apreciador da vida, de bons vinhos, boa gastronomia. É pai de 4 filhos e avô de 2 netos. É marido de Cláudia Delgrande. Eu vou dizer que essa mulher também é uma empreendedora, principalmente empreendedora da família. Então seja muito bem-vindo, meu querido Delgrande. Eu que agradeço a possibilidade de estar trocando essas figurinhas com você, Mara. É muita coisa, né? Como é que você... 24 horas tem para todo mundo. Em algumas horas dessas a gente tem que dormir, comer, né? Almoçar, jantar, tomar café da manhã. Como é que você faz para dar conta de tudo isso? De presidente, diretor e tantos órgãos e tantas coisas. E você ainda esqueceu que eu sou, inclusive, conselheiro da Secretaria da Agricultura aqui do Estado de São Paulo, né? Gente, produção, não perdoarei vocês jamais por terem esquecido disso também. E sou pai. Esses dias tem até uma passagem engraçada, Mara. O meu filho chegou para mim: pai, eu queria marcar um horário com você. Eu falei: filho, mas marcar um horário para quê? Ele falou: para a gente conversar, porque você é tão ocupado que eu preciso marcar um horário. Desse jeito, marcando esse horário, acho que nós vamos poder conversar. Eu falei: puxa. Aí eu comecei a pensar um pouquinho. A gente, às vezes, acaba entrando numa rotina tão maluca e esquecendo um pouquinho dos filhos. Então, eu redirecionei. Isso foi bom para tentar também repensar exatamente ou administrar melhor o tempo. Isso que você falou é verdade. Se você não administrar muito bem o seu tempo, cria problemas, né? E eu tenho ainda, além disso, como presidente da OCESP, eu tenho muitos eventos em finais de semana. Então, nem sempre eu tenho finais de semana livres, e por isso ele me pediu. Como não conseguia falar durante a semana, porque eu sempre estou em reunião ou fazendo alguma coisa, e não tinha também final de semana, muitas vezes ele marcou esse horário. Eu falei: não, calma, então vamos começar a ajustar. Então a gente acaba tentando administrar o tempo da melhor maneira possível. A gente vai chegar nessa linha do tempo. Então, essa construção, você é um menino ligado ao campo. Você começou a tua história no campo. Eu nasci
né, no campo. Eu nasci numa fazenda, né? É até engraçado. Hoje nós estávamos conversando e eu relembrei isso. Até falei para a menina que nós estávamos conversando, teve uma vez que eu estava com o nariz sujo de fuligem preto, né? Ela falou, mas como isso? Eu falei, não, é assim. Eu era muito criança, era isso há muitos, muitos anos atrás, era nenê, na verdade, né? A minha mãe me teve, nós morávamos no campo e não tinha luz elétrica. E nesse período a gente usava muito lampião a gás, que era normal, e lamparina. E essa lamparina acabou soltando uma fuligem no meu nariz. A partir daí, então, aí mudou um pouquinho esse conceito. Aí a gente conseguiu chegar a ter luz a gás, que a gente falava, eram luminárias a gás que a gente colocava, que dava uma luminosidade e não trazia esse problema. Então já foi uma evolução. E posteriormente veio a luz elétrica, por intermédio de uma cooperativa. Então são coisas que a gente nasceu dentro de uma fazenda, viveu todo aquele processo, andou a cavalo, brincava na colônia. Entendeu sobre a terra, sentiu o cheiro da terra molhada, olhar para o céu e será que vai chover? Será que... Esses aprendizados que são simples, que tem muito a ver com o homem do campo, o filho, o neto, foi ali que você teve esse aprendizado. Sim, foi o início. Era assim, quando chovia a gente olhava a chuva e muitas vezes a gente, como estava não muito longe, mas estava pelo menos uns 15 quilômetros da cidade, para a gente ir à cidade, a gente muitas vezes tinha que ir com o trator ou com o cavalo, ou com a charrete, com a carrocinha muito pequena, porque os carros, no caso na época a caminhonete já, mas ela não transitava, era tão ruim as estradas que ela não conseguia chegar, se fosse encalhava. Então tudo isso acaba vivendo, você tendo aquela interação no campo, com passarinhos, enfim, com os bichos, também com os bichos peçonhentos, né, cobra, etc. Então tudo isso foi uma lida, mas também, né, a gente aprende a gostar. É isso que você falou do cheiro, do perfume, né, de uma chuva, pós-chuva, de tudo que cerca o campo, que é muito bacana, né? Mas assim, indo mais fundo, essa tua raiz do campo é uma raiz simples. O homem do campo é um homem simples. É muito simples. E em algum momento você começou a olhar para frente. Não, eu vou estudar. E daí você teve a oportunidade de estudar em São Paulo. Tem todo um contexto. É assim, meu pai é uma pessoa que ele sabia ler, escrever, etc., mas ele era filho de italiano. Os italianos vinham para o Brasil para colonizar, para trabalhar. Era um trabalho mesmo, como um trabalho escravo, né? Só que substituindo essa mão de obra escrava. E o meu pai que sempre quis estudar e meu avô não permitiu, não, você tem que trabalhar. E o meu pai dizia para mim, não, eu não quero que você seja como eu. Eu quero que você estude, eu quero que você aprenda a fazer algo diferente do que eu faço, porque eu não acho legal o que eu faço. Meu pai, apesar de ser muito humilde, ele era muito inteligente, muito perspicaz. Aí ele falou, olha, você vai ter que estudar. Eu falei, então tá bom, pai. E fui. Aí eu mudei para a cidade para estudar. Fui para a cidade, quando eu falo, eu sou de uma pequena cidade chamada Palmital. Aliás, tem amigos que me brincam comigo, diz que é um Parmitar, né? Porque é tão pequenininha. Mas aí o pessoal de Palmital que está assistindo a gente já ficou muito feliz de saber que tem um conterrâneo. Sim, com certeza. Eu adoro Palmital. Tem casa em Palmital, tem fazenda em Palmital. Mas enfim. E de lá eu me mudei para Marília, porque eu precisava de um colégio. Aliás, eu me mudei para Palmital porque a professora, que a gente tinha escola na fazenda, mas o professor falou, olha, ele precisa ele tem uma condição de estudar, ter uma qualidade de ensino melhor. E aí eu mudei para a cidade, de Palmital eu mudei para Marília para fazer o colegial. E de Marília eu mudei para São Paulo, né, para fazer faculdade, colegial, enfim, aí eu fiquei muito. E daí você fez o que em São Paulo? São Paulo eu fiz engenharia, aliás, fiz engenharia em Lins, depois transferi para São Paulo, e em São Paulo eu acabei fazendo administração. Eu não terminei engenharia, né, eu queria trabalhar, para engenharia me tomava muito tempo. Falei, não vou fazer engenharia, não, meio complexo, e acabei fazendo administração. E em que momento que o cooperativismo entra na sua vida? O primeiro contato?
primeiro contato foi com meu avô, ainda morando na fazenda. Meu avô, eu sempre digo que era meu pai, meu irmão, era meu tio, era meu amigo. Meu avô era tudo. Eu adorava, amava meu avô, né? A gente brincava o tempo inteiro. Era uma relação muito especial, muito diferente. Não, eu amava meu pai também. Às vezes, até algumas pessoas brincavam. Você gosta mais do seu avô, do seu pai? Não, eu amo os dois, né? Mas são de maneiras diferentes. É que meu pai tinha que trabalhar muito. Meu avô já era mais tranquilo, então esse relacionamento era mais próximo. E meu avô, muitas vezes a gente ia lá para Palmital para comprar coisas. E aí nós íamos exatamente na cooperativa que tinha, porque lá tinha tudo que a gente precisava para a fazenda. Desde uma enxada, um facão, enfim, tudo que era necessário, inclusive alguns produtos para plantar. Era um passeio também, né? Vamos passar lá na cooperativa, vamos lá na cooperativa. Vamos chupar um sorvetinho, chupar sorvete lá na cidade. Mas, enfim, e com isso eu comecei a ter esse relacionamento, esse conhecimento de cooperativa, e meu avô falava, isso aqui é muito importante para nós, filho. E começou a me ensinar. E depois o segundo contato foi quando veio a luz elétrica. A luz elétrica só chegou na nossa propriedade porque nos juntamos, nos agrupamos e conseguimos vir trazendo a luz. Então, cada sitiante ou cada proprietário fazia um pedaço. Enfim, ia lá, ajudava a colocar os postes, a puxar os fios, até chegar lá e formar a cooperativa, que é uma cooperativa que existe até hoje, e levou essa energia elétrica que mudou totalmente a vida das pessoas. Todo mundo colaborando para um bem maior. Exatamente. E você começa a entender como a cooperativa funciona e isso vira uma paixão. Virou uma paixão. Mas aí foram-se longos anos, né, Mara? Aí nós tivemos... Aí depois eu fui para São Paulo, me formei, fui trabalhar numa multinacional, trabalhei, depois eu voltei para Palmital. Quando eu volto para Palmital, também tinha atividades, eu fui comerciante, eu tinha lojas de material de construção, e aí... Até quando eu desisti, a loja de material de construção na época era muito complicado, né? A gente tinha que vender sem nota. Eu sou muito quadradinho, eu sou muito certinho. Eu falei, não vou trabalhar com esse negócio. E já tinha mais de uma loja, né? Então, eu falei, mas não vou trabalhar com esse negócio. Cada vez que aparecia uma pessoa diferente, a gente se assustava. Então, eu falei, isso não consigo ser assim. Então, isso não está sendo uma paixão. Não era o meu perfil, porque eu gosto das coisas todas ajustadas. Eu falei, bom, eu vou ser agricultor. Porque agricultor não faz esse tipo de coisa. Ele não precisa fazer. Porque o que a gente paga é justo e não precisa correr esse risco. Isso é besteira. E fui ser o agricultor, e aí fui entender que eu precisava cada vez mais da minha cooperativa. Ela era uma extensão muito forte. Até o que a gente fala, o que eu fazia dentro da porteira, eu sabia fazer e fazer muito bem feito, mas eu precisava de insumos para plantar. Eu precisava processar os produtos que eu colhia, armazenar, processar, e precisava fazer a venda. E isso a cooperativa fazia muito bem para mim. Então, isso me dava uma tranquilidade para focar naquela atividade principal, que era produzir. É isso que eu precisava. Então, a cooperativa ela entra nesse instante, principalmente quando ela entra em crise muito forte. Até aí eu já estava formado. Como foi isso? Então, ela entrou numa dificuldade muito grande, e nesse instante, alguns cooperados falavam assim, nós temos que fechar a cooperativa, vamos abrir, porque ela era de Cândido da Mota e nós éramos de Palmital, e vamos abrir uma cooperativa aqui em Palmital. Eu falei, não, imagina, nós não podemos fazer isso, nós temos que salvar aquela cooperativa, ela tem uma história, Você está falando especificamente aqui, naquele momento onde você decide viver da terra, plantar, colher, existia um processo. E para fazer esse processo, existia aquela cooperativa de agronegócio que estava pronta para oferecer. Exatamente. Só que também, talvez, à medida que os próprios agricultores entravam com algum colapso, a cooperativa enfraquecia. Na verdade, eu vejo o movimento cooperativismo de maneira geral, hoje, de fora, eu acho que o grande problema todo é de que maneira nasce o cooperativismo. Ele nasce de uma base.
Então, quem são os gestores de uma cooperativa? Os gestores de uma cooperativa normalmente são os pequenos empreendedores. No caso de uma cooperativa agrícola, os agricultores. No caso de uma cooperativa de saúde, os médicos. Aí tem várias vertentes, médicos, comerciantes, etc. Enfim, nem sempre eles são preparados ou estão preparados para fazer gestão de uma cooperativa. Então, naquele momento era isso. Tinha muito problema de gestão, muito sérios problemas de gestão. Então, aí eu acho que daí começou a ter um problema muito sério. Muitas cooperativas quebraram, saíram do processo por falta de gestão. Aí chega o Sescop lá na frente, que é o serviço de aprendizagem. Foi destacado, na verdade, o Sistema S. Quando destaca, a gente começa, então, a tratar ou trabalhar a educação desses gestores, para que eles sejam realmente empreendedores e que eles tenham uma visão de negócio. E com isso muda todo o conceito, muda todo o movimento cooperativista, seja ele qual ramo. Aqui no São Paulo nós temos 7 ramos. Né? Antigamente era 13, foi juntado alguns ramos, foram 7 ramos. Mas todos eles, de alguma maneira, menor ou maior, eles acabam tendo hoje um sucesso muito bom. Eu digo que as cooperativas, porque você conseguiu educar esses cooperados. E como troca, como é dinâmico, às vezes eu estou na gestão, ou outra vez o outro está na gestão, também você tem uma educação contínua, você tem que sempre continuar fazendo. E isso fez a diferença no movimento cooperativista brasileiro e de São Paulo também. Então, hoje nós temos cooperativas excelentes, cooperativas grandes, cooperativas pequenas, porém excelentes, porque a cooperativa boa não é o tamanho dela que importa, mas é o tipo de serviço que ela presta para o cooperado. O foco sempre é a pessoa que está na ponta, que usufrui daquele serviço. Ela sendo grande ou sendo pequena, mas ela sendo bem gerida, ela devolvendo aquilo que eles precisam, é uma cooperativa boa. E vai estar servindo não só para o seu cooperado, como para a comunidade também. Então é muito legal. É muito bacana, o movimento é um movimento muito bacana, que a gente se apaixona quando começa a entendê-lo. É uma paixão mesmo, a gente se apaixona e você também tem um olhar diferente para todo mundo que está envolvido, porque você entende que todas as pessoas que abraçaram as cooperativas, o cooperativismo, ou que usufruem das cooperativas, também têm um jeito de olhar para a vida diferente. Recentemente, a gente teve a reinauguração da Casa do Cooperativismo Paulista, que fica mega bem localizada e ficou incrível. O prédio ficou incrível. E eu lembro que no filme, em algum momento, você diz que depois de toda a luta, e o filme é muito legal, gente, porque eu nem sabia que existia cupim que comia cimento. E daí eles descobriram isso em plena pandemia, em reforma de prédio. A gente vai falar em algum momento sobre isso. E daí o prédio fica lindo. E daí a importância desse prédio, que é a Casa do Cooperativismo Paulista, quer dizer, todas as cooperativas, todos os representantes, sejam do estado de São Paulo ou do Brasil, que precisam de um espaço, precisam fazer uma reunião, eles podem usufruir desse lugar. Você imaginava essa grandiosidade para as cooperativas e para o sistema OCESP? Olha, quando eu cheguei, não, Mara. Na verdade, eu cheguei, nós tínhamos uma sede tímida, que muitas vezes era até além de não servir para os presidentes ou diretores de cooperativas, ela também não servia de referência. Eu acho que a gente pode ser humilde, mas nós temos que mostrar que nós fazemos mais. Nós não somos entidades de assistencial. Nós somos empresários, empreendedores, pequenos empreendedores, mas empreendedores. Então, e grandes também. E grandes também, né? Você pega aí as Unimed, elas têm mais de 58 hospitais só no estado de São Paulo. 58 hospitais. Eu não me lembro o número de leitos, mas são muito significativos, que se eles não existissem, provavelmente causariam um caos dentro do SUS. E com atendimento de primeiríssima. Assim como as cooperativas agropecuárias, se elas não existissem, muitos desses pequenos agricultores, por exemplo, na minha região, 80% são mini e pequenos agricultores, provavelmente estivessem engrossando as periferias das grandes cidades aí com subempregos. Então, elas fazem e desempenham um papel, e eu poderia falar
falar de cada ramo. Elas desempenham um papel importantíssimo. Então, esse é um movimento que trabalha o cooperativismo como um todo. E nossa sede, ela tem que mostrar esse empreendedorismo, tem que mostrar essa grandeza do nosso movimento. Então, nós chegamos na sede, em primeiro lugar, nós não queríamos uma sede grande como o nosso, né? Nós queríamos só ampliar um pouquinho a sede, porque eram tão poucas cooperativas que participavam do sistema OCESP, que eu precisava crescer, mas para eu crescer eu precisava prestar serviço. Para prestar serviço eu precisava contratar gente. E eu falei até para o meu superintendente, falei, pô, Aramis, nós precisamos precisamos contratar mais gente. Com esse grupo pequeno de pessoas, nós vamos ter um grupo pequeno de cooperativas, nós não conseguimos prestar serviço. Ele falou, mas não dá. Eu falei, por que não dá? É só apertar mais um pouquinho. Ele falou, não, você não está entendendo. O padrão de entrada está complicado. Se por mais alguém aqui pendurado na energia elétrica, é capaz de pegar fogo. Eu falei, mas então vamos trocar o padrão. Ele falou, mas se trocar o padrão tem que trocar o teto. Se trocar o teto, mas não vale a pena, porque... Ele falou, então eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, então vamos procurar um local para nós nos acomodarmos. E, entre outras, poderia falar várias coisas aqui, nós achamos esse prédio. E entramos nesse prédio, que é o recurso que a gente tinha, nós compramos. Aliás, tem até uma história engraçada. Um dos diretores falou, você vai oferecer esse valor? Porque o cara pediu muito alto, nós não tínhamos dinheiro. Eu falei, eu vou. Ele falou, mas você vai oferecer? Eu falei, vou. O máximo que ele pode falar é não. Ele falou, o cara vai xingar você. Eu falei, não tem problema se ele xingar, mas pelo menos vamos tentar. Eu acho que na vida você tem que acreditar nas coisas, você tem que lutar pelas coisas, você tem que e fazer, porque o que a gente estava fazendo não era para nós, era para todas as cooperativas. Eu fui lá falar com o dono da empresa, disse, olha, eu tenho isso de dinheiro, o senhor aceita? Ele falou, claro que não, isso é um absurdo que você me ofertou. Eu falei, não, tudo bem. Aí depois ele volta, depois de uns 2 meses, eu voltei para o conselho, o conselheiro ria, né, falou, não falei que ele ia xingar você? Eu falei, não, mas não xingou, ele só falou que não aceitava. Mas enfim, ele volta daqui a uns 2 meses depois, falou assim, Delgrande, aquela proposta que você fez, é dinheiro? É à vista? Eu falei, dinheiro é à vista. Ele falou, mas você não pode dar nem um pouquinho a mais? Eu falei, bom, o que eu posso dar é a casinha aqui. E eu lembro, né, eu até falo isso no vídeo, ela entrou por 1,5 milhão, mas valia uns 600 mil, nem isso valia na época. Mas aí ele topou o negócio. Mas nós ficamos sem dinheiro também. Aí nós entramos de qualquer jeito naquele prédio, fomos arrumando e fomos tocando. E que chegou agora depois, claro, aí você faz gestão, aí as cooperativas voltaram, aí as cooperativas estão contribuindo, as cooperativas entenderam o processo, nos apoiaram e chegou no prédio, que é um prédio realmente, eu falo que é um prédio velho novo, porque ele foi refeito. Né? E isso é muito importante para nós recebermos, principalmente o movimento cooperativista no interior de São Paulo, ele é muito forte, ele é muito pujante. Né? Então, essas pessoas que têm que vir a São Paulo, a cidade é uma cidade grande, ele tem lá suas salas de reuniões, ele tem um auditório grande, enfim, tem todas as comodidades, inclusive uma cooperativa de crédito lá, né, que eles podem se utilizar. Então, eles têm um oásis dentro, principalmente para nós que somos do interior, São Paulo, eu não, porque eu já vivo aqui há muito tempo, mas para aqueles que não vivem, sempre eles têm um pouco de receio, mas aquilo é um lugar para o movimento cooperativista, para os cooperados, para as cooperativas, mas também é um cartão de apresentação do nosso movimento para todos aqueles que vêm, que nos visitam, inclusive vem muita gente, muitas delegações de fora, que entendem que o nosso movimento é um movimento que está dando muito certo, que é muito organizado, é muito trabalhado, eles vêm para nos visitar. Quando vem um prédio bom daquele, bem arrumado, bem apresentado, com certeza eles vão ter uma outra visão. E outra coisa que nos preocupava muito é o espaço. Se aqueles funcionários estão ali, os nossos funcionários, a maior parte do tempo ele passa ali, pelo menos acordado. Se eles estão ali, eles têm que ter um ambiente agradável, um ambiente salutar, eles têm que ter orgulho de onde eles trabalham. E isso eles têm. E isso agora nós vamos ter. E aumenta muito mais a produtividade. Eu
quero que você fale um pouquinho sobre o que é o cooperativismo, porque eu acredito que tem muita gente aqui chegando agora e pensando, nossa, mas eles estão falando de cooperativismo de um jeito tão bom, tão maravilhoso, como é que eu posso fazer para fazer parte disso? Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é o cooperativismo e depois a gente vai falar sobre como você pode empreender. Você que hoje está pensando, puxa vida, eu queria tanto empreender e eu não sei por onde eu começo. Você pode começar com uma cooperativa. E a voz do presidente para falar sobre isso não tem melhor e nem maior. Vamos falar. O que é o cooperativismo, Rio Grande? Cooperativismo, eu acho que a gente pode resumir num grupo de pequenos empreendedores que se juntam para fazer um grande empreendimento, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu fui presidente muito tempo de uma cooperativa agropecuária e nós tínhamos um silo grande e foram os amigos aqui de São Paulo me visitar e eu fiz um tour com eles. Ela estava dentro da cidade de São Paulo. Aliás, desculpa, as pessoas chegaram de São Paulo, mas quem estava lá eu levei em Cândido Mota, que é a nossa unidade maior. E ele viu aquele silo imenso dentro da cidade, porque a cidade chegou ao silo, e falou, nossa, esse silo é muito grande, olha que estrutura, quem será que é dono disso aqui? Deve ser muito rico. Eu falei, não, eu sou dono. Ele falou, mas você? Eu falei, é um pedacinho, né? Porque é um pedacinho, cada um dos sócios tem direito a usar aquela estrutura é nossa, né? Assim como um banco, né? Uma cooperativa de crédito. Isso é maravilhoso, você abre a conta numa cooperativa de crédito, você passa a ser dono do banco. E daí você tem um monte de benefícios que a gente não tem ideia até conhecer. É muito mais barato você ter uma conta e você tem um tratamento muito mais humanizado, né? Assim como uma escola, né? Nós temos aqui cooperativas que são escolas, tem de pais que buscam, que não tem condição de pagar uma escola de boa qualidade, se juntam e montam uma escola de boa qualidade para dar educação para os seus filhos, ou de professores que querem empreender, querem ganhar dinheiro, porque esse é o objetivo. O objetivo não é social, o objetivo é econômico, apesar de você ser trabalhado por pessoas, o foco são pessoas. Mas essa é a forma. E para montar uma cooperativa, Mara, nós temos dentro do sistema CESP uma equipe apta a apoiá-los, a dizer, olha, isso você monta, aqui você tem que fazer isso. Nós ajudamos a montar o Estatuto Social, porque toda cooperativa tem que ter um Estatuto Social. Nós ajudamos a montar toda a estrutura contábil, que nem sempre é fácil, administrativa. E a partir daí a gente apoia dando educação mesmo, formando aquelas pessoas, preparando aqueles pequenos empreendedores para empreender, para ter uma visão mais econômica da coisa. E com isso, o nosso movimento está crescendo a passos largos e está dando um exemplo muito grande. Eu sempre digo, diminuindo essa desigualdade social que nós temos no nosso país. Essa é uma forma muito bacana. Tem várias outras, mas essa é uma forma muito legítima. Até porque eu, dentro da minha cooperativa, se eu tiver 10 alqueires ou um alqueire, o valor é o mesmo, um homem e um voto. Isso acontece não numa Assembleia Geral Ordinária. Se eu tiver 1000 alqueires e outra tiver um alqueire, o meu voto é o mesmo dele. Isso é social, é socializar todo esse processo, é ter dignidade, ser tratado de maneira diferente. E as nossas cooperativas, elas não visam lucro, elas têm custo operacional. O custo operacional dela é exatamente você tirando o que sobra, você tem que põe em fundos e reservas e depois leva para a Assembleia para definir se devolve para os cooperados, aí evidentemente proporcional ao trabalho dele, ou se você reinveste. Então, o cooperativismo, a gestão é do cooperado, não é da diretoria. A diretoria só presta contas para o cooperado. Então, é por isso que é um movimento que está dando tão certo. É um porque movimento todo mais mundo justo. consegue ganhar dinheiro, sim, porque é possível ganhar dinheiro, sim, mas conforme a sua produtividade, o seu tamanho, aquilo que você tem para oferecer. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem, quando você falou não é um trabalho social, às vezes as pessoas entendem que uma cooperativa é um lugar para você
só oferecer. Não, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha numa cooperativa. Inclusive os que não são cooperados, Mário. Isso é muito importante a sua observação. Onde tem cooperativa, como você distribui lucro, né? Na verdade, você o foco não é o lucro, e nem tem. Ele só tem, a gente só tira da operação o custo operacional e devolve o resto, o que sobra. Quando não sobra, também tem que pôr dinheiro. Então, por isso tem que ser bem gerida, por isso a importância do Sistema S nosso, do Sescop. Mas o movimento cooperativista, ele é um movimento muito bacana nesse processo. Que salva a economia de um país, por exemplo. E que salva a economia de uma região. Quando eu digo o seguinte, não é só o cooperado que ganha, porque esse dinheiro que sobra, e nós pedimos para a FEA USP de Ribeirão Preto fazer uma pesquisa, ele irriga os comércios, os serviços daquela comunidade. Aquela comunidade onde tem cooperativa atuando, o índice de desenvolvimento humano, o IDH, melhora muito. Então, a gente acaba se apaixonando. Eu preciso tomar cuidado, senão eu falo muito, porque eu me apaixono. A gente realmente acaba se apaixonando pelo modelo, que é um modelo inclusivo. É um modelo que melhora a vida de pessoas. De todo mundo. E de todos, independente se são sócios ou não sócios. Porque a comunidade onde as pessoas vivem no entorno daquela cooperativa, elas acabam se beneficiando, a comunidade como um todo se beneficia, e não só o cooperado. Isso é muito importante. Esse ano eu tive o privilégio de visitar a AgriShow, né? E daí você vê quantos empreendedores, quantos fazendeiros, quantos empresários usam as cooperativas para que eles possam fazer os seus negócios. Então, quando ele vai comprar um daqueles tratores que eu nem sabia que existia, porque são máquinas enormes, eles têm uma linha de crédito, a cooperativa realmente faz com que tudo ande. Daí a gente foi para a Olambra, né, Fernando, que foi um passeio fantástico, e numa daquelas cooperativas como a Veiling. Veiling Olambra. Veiling Olambra. Produz flores. Uma coisa maravilhosa. E o sistema, a forma como a Veiling funciona, e aquelas mulheres todas muito envolvidas. E daí também, recentemente, a gente foi no Instituto Cooper Citrus. Credit Citrus. Eu também confundo com Cooper Citrus, porque são muitas das cooperativas. Né? Que Cooper Citrus e Credit Citrus são irmãs, né? Mas então a gente acaba fazendo às vezes a distinção correta. Que foi um passeio incrível. Tem as Unimédios, e vou falar, tem muitas Unimédios em muitas cidades que são fortíssimas, porque são muito bem administradas. Você falou agora do Sistema S. O Sistema S é uma forma que vocês encontraram de trazer informação para esses gestores que viajam o mundo. Fernando, veja esse número para mim, se é verdade. Eu li em algum lugar que as cooperativas no mundo movimentam mais de 3 trilhões de dólares. As 300 maiores. Então, as cooperativas são muito valorizadas em todos os lugares do mundo. E daí, eu tive a oportunidade de ver muitas mulheres trabalhando dentro das cooperativas. Vocês valorizam muito o trabalho das mulheres. Inclusive, em alguns centros, a gente tem um número muito maior de mulheres. Estou falando do número maior mesmo, 78%, 80% de mulheres trabalhando. Inclusive de mulheres 40 mais, 50 mais. Inclusive no CESP, viu? Inclusive no CESP. A maioria dos nossos funcionários são mulheres. Elas são ótimas, produzem bem e ainda são agradáveis, viu, Mara? Os homens às vezes são muito bravos, as mulheres são mais dóceis e mais gentis. Então, a gente tem que valorizar sim, e não tem distinção de raça, de cor, de credo, não existe isso no movimento cooperativista. É claro que a gente, dentro do movimento como um todo, o que você busca é competência. Uhum. Então, quando a gente faz um processo seletivo, você vai buscar competência e conhecimento. Uhum. Aí, a partir daí, realmente a contratação é muito tranquila e eu acho que está indo bem, né? Principalmente nesse lado de gênero, nós não temos problemas. Eu acho que tem que melhorar muito ainda em alguns ramos, né? Onde tem ainda uma predominância
aos homens, né? Até nas gestões. Eu sempre estava pesquisando esses dias, por quê, né? E algumas pessoas me falaram, olha, talvez porque as mulheres têm que se preocupar muito com a família, com os filhos, né? Casam, têm filhos, a casa, e aí elas mesmas se dispõem, apesar da competência, e que, claro, extremamente competentes, e é por isso que a gente contrata tanta mulher, que eles acabam não assumindo algumas posições de maior relevância, né? Mas nós temos, né, como Instituto Credicitos, tem a Maria Tereza, que é a presidente. Nós temos algumas Unimedes que têm presidentes, enfim, temos cooperativas de crédito que têm presidentes. Então, em todo lugar tem. Poderia ser mais? Poderia. O desejaríamos que tivesse mais? Desejaríamos, mas talvez por conta dessas coisas acabam não acontecendo. Mas eu acho importante, principalmente o seu trabalho, né, de valorizar as mulheres, né? Valorizar, inclusive, as pessoas com um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade. Eu acho isso muito bacana, isso muito importante, né? Até porque eu tenho bastante idade, continuo trabalhando e produzindo. E eu acho que tem um momento dessa maior idade, dessa vida 40 a mais, 50 a mais, que você consegue focar muito mais no seu trabalho, porque essa jornada que você acabou de citar, às vezes a mulher, naquela fase onde ela poderia plantar uma carreira, ela está cuidando do trabalho, mas ela também cuida da casa, dos filhos, do marido, e alguém tem que dar essa atenção. Alguém tem que estar com esse olhar voltado para a família. E, de repente, depois dos 40, dos 50, essa missão já está meio cumprida. Ela pode voltar a se dedicar com muita competência. Então, eu também fico feliz de poder falar sobre cooperativismo e sobre a mulher 40 mais, 50 mais. Inclusive, tem um conteúdo lá no meu feed para você. Você tem que ir lá dar uma olhadinha. Eu tenho uma pergunta aqui que veio pelo Instagram, que é o seguinte. Senhor Delgrande, você também está à frente do Fórum Paulista do Agronegócio, um organismo que reúne 45 entidades do setor. O Brasil é campeão em produção de alimentos para o mundo e tem condições de aumentar ainda mais a participação nas exportações. Ao mesmo tempo, nosso agro é criticado quanto às práticas ambientais, mudanças climáticas e outras coisas. Como você entra nessa conversa? É possível aliar produção de alimentos para o mundo com o cuidado com o meio ambiente? Adorei essa pergunta. Inteligentíssima. Olha, Mari, eu preciso tomar cuidado, inclusive, porque eu sou um pouco ácido nesse assunto, a dar a resposta. Em primeiro lugar, nós temos 63% do nosso país ainda em florestas nativas, ou seja, da época da colonização, né? Nós fazemos plantio direto na palha há muitos anos, que diminui muito a emissão de gás. Nós temos a matriz energética talvez mais limpa do mundo, sejam hidrelétricas ou sejam de massa, que é da cana. A cana, e nós temos os carros híbridos, flex, né? Tocado por álcool ou tocado por álcool. Então, como eles podem, se esses países, principalmente agora, especificamente a França falando, né, nos criticando, dizendo que a nossa carne, aliás, os nossos pastos, os nossos bois, a grande maioria é tudo extensivo, ele pasta, ele está livre no campo, ele come grama, ele não se alimenta de ração, e muitas vezes ração contaminada que dá as doenças que acontecem lá fora. Então, eles virem falar de nós, nós sabemos que é só guerra comercial. O problema é que eles não conseguem competir com a nossa agricultura, aliás, muito bem trabalhada, aliás, muito bem desenvolvida pela Embrapa, que merece muito mais atenção do que está tendo. A Embrapa deveria ser cultuada, porque ela não desenvolve tecnologia só para o Brasil, muitas vezes ela exporta essa tecnologia. Então, com isso, o que acontece é que eles sentem medo, eles não conseguem produzir com a mesma competência, eles não conseguem, inclusive
inclusive, quando fala em poluição, fala em resíduos aí dos componentes químicos, ao contrário, baixou a toxicidade, né? Hoje, os produtos que a gente usa é muito mais focado naquele produto, naquele inseto, de tal maneira que a gente não mate qualquer tipo de animal, ou seja o que for. Tanto é que está voltando os animais. Nós temos desde cobra a passarinhos, porque a toxicidade diminuiu muito. Então, nós fazemos uma agricultura extremamente responsável. Nós temos o Código Florestal mais restritivo do mundo. Né? Nós temos que manter a floresta em pé ou ter reserva legal, em alguns lugares de 20%, outros locais só podem abrir 20%. Então, quando acontece isso, é só uma guerra comercial, né? Só que é uma guerra comercial destrutiva, falando que a nossa carne é um lixo. Lixo, nós não temos vaca louca, eles têm. Nós não temos, não guardamos os nossos animais estabulados, eles guardam. Então, não vim falar isso para a gente, por isso que eu falei, preciso tomar muito cuidado nessa resposta e nesse posicionamento, para não agredir ninguém. Eu acho que é um medo justo, né? É um medo, os subsídios são altíssimos, mesmo assim eles não conseguem concorrer conosco. Agora, nós temos que matar a fome do mundo, e nós matamos a fome do mundo, e muito barato, o que diminui e faz com que as pessoas de menos poder aquisitivo possam comer também. E isso é em cima da competência dos nossos agricultores e dos nossos institutos de pesquisa. Então, gente, falar que nós somos ou destruímos o nosso meio ambiente, nós não precisamos destruir nada. Nós podemos crescer muito a nossa produção simplesmente usando os pastos degradados. Esse é o medo deles. E nós vamos fazer isso. E nós vamos ganhar essa briga, que é uma briga de retórica só. É só uma briga de fala, porque na verdade o que tem que ser feito está sendo feito. Nós somos muito eficientes e muito eficazes. Inclusive, as próprias pastagens, quando eles falam que os bois arrotam, o problema é que esses bois estabulados que eles alimentam de forma errada. Nosso não, nós temos inclusive bois que pastos que podem diminuir esse arroto, até porque esse arroto, que lá, por ele ter um período de luminosidade muito pequeno, afetam, mas muito mais. Claro que afeta aqui também, mas muito menos, porque nós temos isso, ele é dissipado pelo calor, né? Então, a nossa agricultura é imbatível. A verdade diga isso, é imbatível. Esse é o medo deles. Porque a nossa terra é imbatível, né? Nós temos solo, nós temos sol e nós temos tecnologia. Isso fez, por isso que eu citei inicialmente a Embrapa como um instituto maravilhoso. Não só a Embrapa, como tem a C, você tem um monte de institutos ótimos aí, e nós temos uma agricultura, então, altamente sustentável, uma agricultura verde, coisa que eles não conseguem e nunca vão conseguir. Tá vendo, gente? A gente fala de terra prometida Brasil. A gente está falando aqui de uma terra que plantando realmente dá, um solo fértil, tecnologia, um clima favorável. Graças a Deus a gente não vive nenhuma dessas intempéries como a gente vê em tantos lugares, né? E a gente tem o cooperativismo para apoiar tudo isso. A receita é muito boa, a receita é certeira, Fábio. E Mara, e tem uma coisa, nós temos agricultores que antes eram considerados jeca tatu. Você lembra disso há pouco tempo atrás? Hoje foi feita uma pesquisa pela Fiesp com grande capacitação. Muitos deles com MBAs, muitos deles com doutorados. Então, os agricultores, eles estão se modernizando, os filhos dos agricultores. Então, o Jeca Tatu está chegando de helicóptero, bebê. Com certeza. Né? Não só, mas eles estão chegando com competência. E isso faz a diferença. Isso faz com que a nossa agricultura seja o fiel da balança. Isso faz com que a nossa pauta de exportação seja tão grande. Nossa balança comercial é sustentada pelo agro. Se tirar o agro, o prejuízo é muito grande. E nós conseguimos fazer isso anos a fio.
Então, ou seja, nós produzimos, alimentamos o nosso povo e ainda alimentamos lá fora os outros povos e ainda trazemos receita e trazemos bem-estar para o nosso país, que esses recursos que entram ficam no nosso país para melhorar a vida do nosso povo. O que a gente pode falar nesse momento, né, conversando com um grande líder, conheça o cooperativismo, comece a entender um pouco mais sobre o assunto, mas eu não tenho nenhum terreno, para que eu vou entender de fazenda? Querido, a tua vida pode mudar da água para o vinho, amanhã de repente cai uma fazenda na sua cabeça, você compra uma fazenda, você já está entendendo como as coisas podem funcionar, e não só. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Sistema S, porque vocês levam os líderes das cooperativas, dirigentes, presidentes, para as universidades lá fora, eles ganham conhecimento, eles aprendem mais sobre gestão, e quando eles aplicam, vocês percebem, porque está dando certo. Exatamente. Né? Mas isso faz parte de um contexto como um todo, Mara. Na verdade, hoje nós temos várias MBAs, mais de 20 MBAs rolando dentro de cooperativas ou em conjunto com cooperativas, fora as vagas que a gente promove quando tem uma necessidade, fora os cursos que a gente banca, seja no IRH, seja, enfim, todos é um universo imenso. Fora a formação de alta complexidade, por exemplo, para os médicos das Unimedes. E nós temos os menores aprendizes, que é uma ação social muito forte, que a gente forma via EAD, que nós temos, nós fazemos uma formação e colocamos no mercado, que, aliás, as cooperativas acabam aproveitando esses menores aprendizes. Então, é todo um contexto. E, além disso, principalmente para aqueles que a gente faz esses cursos, aliás, nós temos curso Líder Agro, Líder Saúde Uniodonto, Líder Saúde Unimed, nós temos Líder Crédito. Então, é uma formatação que aqui não cabe explicar, mas muito bacana, e a partir daí, então, nós levamos para eles entenderem o que está acontecendo lá fora, para eles entenderem com quem eles estão competindo, exatamente o que a gente faz com agro, a gente faz também com saúde, enfim, todos os ramos, para eles entenderem o que eles podem melhorar, como eles empreenderem melhor e mais eficiente e mais eficaz. Como funciona? Esse ano foram em quantas universidades? Assim? Pelo menos 8 a 10 universidades. Teve Disney, Dinamarca, Lisboa, onde mais? Londres, Dublin. Dublin, que tem uma universidade fantástica. Enfim, a gente busca sempre estar atrelado ao conhecimento, a uma universidade sempre muito bem ranqueada, né, na Europa, ou no caso, o Instituto Disney, aqui também, exatamente para você trazer a riqueza do aprendizado, mas também a gente coloca uma visita sempre mostrando o que está acontecendo aí fora, o que eles estão fazendo e o que nós podemos fazer. Como é que a gente pode trazer o que está dando certo para cá? Nós queremos, não é que eles façam, nós queremos inspirá-los a fazer. Esse é o nosso objetivo como gestor. Eles têm que estar inspirados e eles vão buscar esse caminho. E ele buscando esse caminho, tendo alguma necessidade, nós também estamos ali para auxiliá-lo. Então, é muito bacana. Eu acho que o Sistema S, ele mudou a cara do cooperativismo. Hoje as nossas cooperativas, elas estão consolidadas, elas estão se perenizando e estão crescendo. E isso não é bom para nós, é bom para o povo, é bom para o nosso estado, é bom para o nosso país. Para as pessoas. Para as né? pessoas. Para as pessoas em geral. E tem uma novidade aí para 2025, com alguma universidade, já pode contar ou não pode contar? A 2025 nós estamos levando o pessoal das Unimedes para Disney, nós estamos levando para a Suíça, St. Gallen, nós vamos levar tanto as Uniodontos como o agropecuário, e aí a gente vai construindo isso ao longo do ano. Quando eu sempre digo, quando termina
um período começa um ano depois, a gente já está, um ano antes, a gente já está planejando o seguinte, e nós temos algumas coisas. Nós também investimos muito no nosso conselho. Eu acho importante, porque o Del Grande não é eterno. Ninguém é eterno. E numa eventualidade de uma falta, ou de aposentadoria, ou por morte, ou coisa parecida, nós temos que preparar esse conselho para dar continuidade ao trabalho que a gente faz. Nós temos que preparar os nossos funcionários, inclusive levamos os nossos funcionários, fazendo muito curso de formação para ele. Aliás, nós temos uma equipe diminuta, mas uma equipe com alta eficiência e eficácia. São pessoas altamente preparadas. E é assim que nós fazemos. Da mesma maneira que a gente trabalha com os presidentes, diretores e cooperados, nós temos que trabalhar também com a nossa equipe, que dá esse apoio, esse apoiamento. Então, é um trabalho bacana, é um trabalho dignificante que me orgulha muito. Agora a gente vai sair do trabalho, a gente vai falar de vida pessoal. Eu sou fã da família toda, né? Sou muito fã de Cláudia Del Grande. Falo que a Claudinha consegue tudo com aquele sorriso dela, né? Que ela sorri, ela vai falando e ela tem, assim, é uma mágica. Mas toda mulher que chama para si a responsabilidade, a gente tem que dizer também que Claudinha está super ligada ao agronegócio, sabe o que faz, sabe o que planta, sabe o que colhe. Vocês construíram aí uma história linda, né? Um casamento lindo, com todos os desafios que todos os casamentos têm, principalmente quando você tem que apoiar ali o crescimento profissional do marido e dar conta dos 3 filhos, né? É verdade. Você tem uma filha do primeiro casamento e conhece Claudinha e tem casa e tem 3 filhos. Vocês já 30 anos de casados, é isso? 30 anos de casado. E 3 filhos, Camila, Carol e Rafa. E Juliana, do primeiro casamento. Do primeiro casamento. E tem os 2 netos. Que é o Teodoro e a Catarina. Que são duas. Teodoro, esses dias Mas na essa praia, história tomando sorvete, lindo. Conta um pouco dessa história que vale. Essa história é uma história legal, né? Claro, a gente não pode viver, infelizmente, com as pessoas que, quando não dá certo, acho que a gente tem que buscar um caminho. Mas eu tive uma coisa linda no meu primeiro casamento, que foi a minha filha. Eu sempre quis ter filha. É uma coisa interessante. Eu sempre gostei, não que eu não gosto de menino, aliás, tenho um filho maravilhoso também, mas eu amava a minha filha. Ela, para mim, era como se fosse uma bonequinha. Eu sempre gostei de colocar chuquinho. Você foi pai cedo, né? Eu tinha 22 anos. Então, mas não deu certo. Sofri muito com a separação, a distância. Por mais que você esteja próximo, existe uma separação, você não convive, não passa, né? Não acompanha as febres, né? As dificuldades dos filhos. Aí depois, quando eu conheci a Cláudia, eu disse, olha, eu gosto de você, nós estamos ficando bem, estamos bem, só que eu tenho uma filha. E por essa filha eu não abro mão de nada. E foi muito legal, porque a Cláudia virou a mãe da minha filha também. Aliás, né, os meus netos chamam a atual esposa de vó. E tem uma peculiaridade, as duas chamavam Cláudia. E eu só errei na primeira Cláudia, mas na segunda Cláudia, então, e tem esse relacionamento muito bacana, tanto com a minha filha quanto com os netos, que são netos dela também, amam. Eu vejo até as minhas filhas atuais, né, do segundo casamento, às vezes elas falam, mãe, será que quando eu tiver filho você vai ter esse mesmo amor? E os meus filhos vão ter esse mesmo amor por você? Mas vai ter. Então, sempre um grande desafio. A única coisa que eu não gosto é quando a Cláudia bate em mim e eu choro. Isso, telespectador. Mentira. Mas é brincadeira. Mentira. Mas a gente tem um relacionamento muito bacana. Eu acho que por trás de um homem tem que ter uma esposa bacana, uma gente bacana, um relacionamento. E a receita disso? É muita conversa? Muito diálogo? Quem que cede mais? Você ou a Claudinha? Eu acho que a Cláudia. Sempre as mulheres são mais inteligentes que os homens, emocionalmente falando. Mas é uma coisa bacana, é uma coisa gostosa, e que nós somos muito companheiros, né? Então... Sim.
Tudo que eu faço, ela faz junto. Aliás, outra coisa que minhas filhas falam, né? Meu filho, principalmente, meu filho tem mais ciúmes da mãe do que as filhas até. Fala, pô, você não larga da tua mãe, você não faz nada sozinho? Eu falo, eu faço algumas coisas sozinho, trabalho sozinho, mas mesmo assim ainda compartilho com ela. Mas a gente é muito companheiro. E isso vai fluindo, então vira muito... Mas esse é o segredo do sucesso também, profissional, porque eu acredito que o interesse da mulher pela vida do homem é crucial para que realmente as coisas funcionem, e não o interesse em usufruir, mas o interesse em construir. E compartilhar, então, né? Se interessar realmente pela vida profissional. E ela tem muito bacana. Isso, né? Não, ela me ajuda muito. Nós temos essa... a gente vive... A vida é de relacionamento, né? Então, hoje nós temos uma rede de relacionamento muito forte. Eu convivo com os presidentes de cooperativa. Eu digo sempre que quando tem batizado eu vou, quando tem festa eu vou, quando tem funeral eu vou, quando tem uma dificuldade eu vou também. Então, e sempre está envolvido as esposas, né, desses profissionais, e ela se envolve, e elas têm uma rede e fazem uma rede muito bacana, que acaba a gente sendo uma grande família, vira uma grande família. Tem uma relação de amizade e de muita troca. E de muita troca. Então, ela acaba desempenhando um papel dentro desse relacionamento muito importante. E ela é afável, né? E eu também tenho muito relacionamento político, porque político, não sou político partidário, mas a gente tem que ter, sim, né? Claro. Na minha função, eu tenho que ter relacionamento com deputados, com governador, com prefeito, enfim, é uma vida... Secretários, então, isso tudo. Então, ela tem muita paciência, né? Até na última eleição, nosso prédio estava em reforma, a gente sempre faz um apoio aos parlamentares. E conversamos com ele, pedimos para eles assinarem um documento apoiando o movimento, não me apoiando o movimento cooperativista. E nós fizemos era café da manhã, né, que virou café da manhã, depois café da tarde, depois café da manhã, da tarde e da noite. Então, e ela sempre ali prestando, como nós não tínhamos a sede, não estava pronto, dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Não é qualquer mulher que topa ou que faz uma coisa dessa. Eu vou falar, a mesa caprichada, comida deliciosa, o cuidado, o carinho, tem sempre uma lembrancinha, é incrível. Realmente. Saber receber, acolher, não é para todo mundo. É o relacionamento, a gente se relaciona. Mário, eu acho que o que fica na vida são os amigos, as pessoas, e essa coisa boa que a gente busca fazer pelas outras pessoas. Eu acho que a gente faz um trabalho muito de ajuda mesmo. Eu acho que o cooperativismo, quando você cria uma cooperativa, ela já está fazendo uma ação social muito forte, uma inclusão social muito forte, né? Quando fala em crédito, uma inclusão financeira, que os microbancos aí, que todos que fundaram não virou em nada, mas o cooperativismo está firme e forte, atendendo, não importa se é médio, grande ou pequeno, como eu sempre falei. E todo o resto, né? Quando se fala em saúde, os médicos com hospitais, empreendedores, podendo ter dignidade, também os clientes com dignidade. Quando a gente fala no agropecuário, aquilo que eu falei, se não fosse cooperativo, provavelmente, principalmente esses 80% a 90%, 90% não digo, mas 80 e poucos por cento, sendo mini pequenos, eles estariam fora do processo produtivo. Então, tudo isso a gente tem, eu sempre digo, para fazer o que a gente faz, para fazer o que eu faço, para fazer o que a Cláudia faz, a gente tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, senão você não faz. E gostar de verdade, né? Porque não tem como você criar esse momento, ele existe, ele tá dentro. Você tem uma rotina saudável? Por quê? Um grande líder trabalha muito, daí eu quero que você deixe aqui a verdade, hein, presidente? Quero que você fale aqui, a lente da verdade é aquela ali. Onde você acha que você está indo bem e aonde você acha que você está falhando, para você falar de igual para igual, tipo assim, olha, isso aqui eu não estou fazendo, mas eu deveria estar fazendo, espero que a gente consiga juntos fazer o ano que vem. Como é que está a rotina de cuidado? A rotina de cuidado está me faltando um pouco de academia. Eu tento fazer, inclusive meu prédio tem uma academia maravilhosa,
mas realmente essa rotina de viagem acaba sendo ruim, e a gente acaba se escondendo, né? Porque você mesmo no hotel, você pode levar um tênis, um shorts. Ai, que preguiça. E fazer. Mas preguiça faz parte do processo. Mas eu acho que eu tenho que fazer, até porque eu tive uma série de problemas de saúde aí, né? Então eu estou buscando fazer, tenho me esforçado muito para fazer, mas eu acho que aí falha. Falha porque você tem que administrar o tempo que nós falávamos no início. Você tem que ter o tempo para a família, o tempo para você, o tempo para sua esposa, o tempo para a sua saúde e o tempo para as cooperativas. Falha um pouquinho? Falha. Mas eu tento sempre me pautar, ou tento me corrigir para que isso aconteça de forma salutar. Mas eu tenho me esforçado bastante. Carol está se formando no que vem em psicologia, Camila, médica, Rafa está fazendo faculdade em Ribeirão. De agribusiness. De agronegócios, mas ele já há algum tempo participa. Ele toma conta da fazenda, bastante da fazenda. Agora não, porque ele está empenhado para a faculdade, mas foi bem, fechou nota. Ele foi bem. Eu sempre digo que eu tenho uma frustração de não ter a Carol nem a Camila como advogadas, mas enfim, até tem uma passagem engraçada, né? As duas entraram para fazer direito. Eu digo sempre que a gente precisa ter na família um advogado, um mecânico e um médico. O mecânico não conseguia, evidentemente, mas a médica surgiu, aliás, as duas estavam fazendo. Um dia a Camila olhou para mim e falou: pai, tá aqui, olha, as minhas notas. Ela fazia direito na FAAP, ela só tinha notas boas, 9, 10. Falou: mas eu não me vejo sendo qualquer coisa ligado a direito. Eu sou e vou ser uma médica. Aí começou um grande desafio a ela, que ainda continua na residência, né? É um desafio para eles, ela está fazendo provas de residência. E a minha Carol, que queria ser uma defensora pública, uma juíza, né, que chegou e falou: pai, eu não sei fazer esse negócio. Aliás, eu fiz um estágiozinho no escritório, esse negócio de direito não é comigo. Eu quero ser psicóloga, e está se formando a psicóloga. Então, eles estão caminhando, eu acho que eles estão indo para frente, buscando os caminhos, né? A Camila muito esforçada, muito ligada e muito responsável. A Carolina já trabalhando num livro com um tutor dela e trabalhando também, já fazendo serviço dentro da faculdade, ela faz Mackenzie. E o Rafael, que está muito preocupado com ele, que ele não queria muita coisa com coisa. Eu falei: então você vai para o sítio. Eu falei: você não quer fazer a faculdade? Beleza, não tem problema, vou te dar uma enxada, né? Fazendo uma alusão ao meu avô, né, na época. E aí ele falou assim: não, pai, eu vou fazer. De repente, isso é que eu gosto. E ele foi fazer e está fazendo, está indo super bem. Eu fico feliz por ele, né? Aí fico feliz porque eu lembro do meu pai: você tem que estudar, filho. Eu não quero que você faça o que eu fiz. Eu não quero ser o pai que o meu pai foi para mim. Então, eu estudei. Eu queria que ele estudasse. E ele está estudando. Eu acho que ele vai bem porque ele encontrou aquilo que ele gosta. E ele tudo faz tem um tempo, né? Gosta. A gente tem que esperar às vezes, né? Assim como tem o tempo de arrumar a terra, plantar, ver crescer, tem filho é diferente do outro. A Juliana fez o quê? A Juliana fez propaganda e marketing. Mas a Juliana assim, brinhou para o outro caminho. A Juliana, ela cria hoje, ela é uma das principais criadoras eu não me lembro agora a raça de cachorro, mas ela cria cachorro. Ela tem um canil muito importante. Não é aquele Bernese, Fernando? Bernese, exatamente. Eu tenho uma... Você tem o Bernese? A Valentina. Ela está criando, ela tem um Bernese, ela cria o Bernese, agora está criando o Bernese. Tem um outro nome que é um sem pelo, porque o Bernese é muito peludo. É um Bernese com menos pelo, também lindo, são cachorros lindos, mas grandes, né? Então ela é uma das principais criadoras aqui em São Paulo. Então, cada um buscando seu caminho, cada um buscando seu espaço. Daí a gente olha para a vida, né, e fala assim: poxa, deu certo, tá dando certo, tô no caminho certo. Por isso eu preciso fazer mais academia, Mara. Eu preciso me preparar, porque eu tenho que viver até os meus 190 anos. Diz o dado,
o Dado Schneider, que também esteve aqui, que a gente vai viver, Fernando, até os 120 anos. Prepare-se, prepare-se. E eu não vou chegar nos 190, então? Não vai que tanto também, não vamos dar essa exagerada, né? O que a gente vai fazer com 190 anos? Mas com saúde. 120 tá ótimo. Eu tenho aqui um bate-bola para fazer. E esse bate-bola você vai responder assim, tipo, a puff. Okay. Daí tem um bate-bola que é do Pode Mais e tem um bate-bola do cooperativismo. Então eu vou fazer aqui, escolhe um número de 1 a 5. 5. 5. Se pudesse dar um conselho para a sua versão mais jovem, qual seria? Ah, vocês colaram de mim, vocês viram lá a cobertura, a produção. Enfim, qual seria o conselho? Eu acho que me cuidar mais. Eu acho que seria isso. Cuide mais de você mesmo. Outro número de 1 a 4. 3. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida e como você superou? Foi, acho que, a morte do meu avô e do meu pai. As duas mortes. Talvez com a mesma intensidade, porque eu tinha um relacionamento muito forte. A gente não supera, mas a gente acaba se conformando. Tem até uma passagem engraçada. Uma vez eu estava passando na beira de uma das minhas propriedades e eu vi um pé de mato que eu não conhecia, né? Eu sou caipira meio paulistano. Aliás, tenho o título de cidadão paulistano, né? Mas eu falei, poxa, fazia alguns meses que meu pai tinha falecido. E eu falei, poxa, eu peguei o telefone, vou ligar para meu pai para perguntar para ele que mato é esse. Eu falei, não vai ter jeito, né? Meu pai, infelizmente, está no outro plano. Então, isso, você vê que a gente acaba, isso marcou muito em mim, né? Mas é uma perda, que vai acontecer, é normal. Nós sabemos que todos nós não vamos ficar aqui para sempre, então faz parte. A gente aprende a lidar com a saudade, né? Com certeza. Como é que você faz para administrar o estresse? Por exemplo, dá uns gritos, dá uma surtada, respira, vai dar uma volta, tira o sapato, cada um tem um ritual. Não sei quem veio aqui no pod que falou, eu administro super bem o estresse, eu jogo coisa na parede, eu jogo Nossa, que administração. Você sabe que é engraçado, você falou isso, eu lembrei. Quando eu era menino, você sabe o que eu gostava de fazer? Andar de bicicleta rápido. Isso me aliviava. Corria, pegava a bicicleta, eu tinha uma bicicletinha, eu lembro até hoje, uma monareta, né, toda cheia de coisa, pegava, corria. Cheia de adesivo. Cheia de porcariada lá. E corria, né? Aí depois, quando eu fiquei mais velho, uma coisa que eu gostava de fazer, eu tinha um saco de muda, daqueles de... Eu batia no saco, né? Batia mesmo. Aí, hoje em dia, agora mais velho, eu gosto de assistir filmes, vários filmes. Não me pergunte o nome de filme, porque qualquer coisa, às vezes a Cláudia fala, por que você está assistindo essa porcaria? Eu falei, não sei, mas estou assistindo. Estou só me distraindo. Estou só me distraindo. E gosto muito de viajar. Eu acho que a minha grande paixão é viagem. Eu nasci no sítio, nasci numa fazenda, né, na terra, e às vezes eu pensava, será que um dia, o máximo que eu ia era em Palmital e às vezes em Assis, que era a 30 quilômetros. Eu falei, será que algum dia eu vou viajar? Então eu adoro viajar, eu acho que isso me relaxa e me faz porque eu gosto de conhecer coisas novas, gente nova, a história. A Europa me fascina pela história. É quando você entra numa cidade fortificada, quando você vai comer uma comida, quando você falou de extrema qualidade, né? Não, o sabor, né? Um vinho, um sabor diferente, eu gosto do vinho, né? Então, gosto das pessoas, né? São culturas diferentes, jeitos diferentes, mas isso me empolga e me deixa relaxado, tranquilo, né? E aproveito, como eu vou muito para as missões, eu faço 3 coisas. Eu viajo, eu aprendo e relaxo. Então isso é muito bacana, porque eu participo de cada curso que eu vou. São 10 ao ano, são 10 cursos que eu faço, porque lá ninguém me interrompe, lá eu consigo participar do início ao fim. E conhecimento ninguém te tira. Conhecimento ninguém tira. Eu acho que essa é a base do nosso trabalho dentro do Sescope, né? A educação é uma coisa que você vai levar para sempre. Ninguém vai tirar de você.
Falando de cooperativismo, bate-bola também por aqui. O papel do jovem no cooperativismo é? Levar o cooperativismo para sempre, para frente. Uma palavra que define o cooperativismo para você. Inclusão. Essa pergunta é muito boa. Um sonho para o cooperativismo brasileiro. Que ele possa ocupar um espaço muito maior do que ele está ocupando. Que ele possa colaborar cada vez mais para a desigualdade social que nós temos nesse país, que ele possa distribuir renda de tal maneira que todos vivam bem, de tal maneira que a gente não precise andar preso dentro da nossa casa ou dentro do nosso carro, que a gente possa andar pela rua com tranquilidade. Para isso só tem uma maneira, distribuição de renda. Um sonho que você ainda não realizou? Olha, eu acho que talvez conhecer oh meu Deus, agora eu esqueci o nome do país, mas Grécia. Talvez conhecer a Grécia é um sonho. Eu quero conhecer a Grécia, que eu não tive tempo ainda, não tive oportunidade, mas eu gostaria de conhecer. Que a gente possa criar logo essa oportunidade, que eu quero ir junto nessa viagem. Eu e o JK estaremos juntos na Grécia. Eu quero saber uma nota para esse podcast de 1 a 10. Eu adorei. É um bate-papo descontraído, gostoso, fácil, leve. E você faz esse trabalho com maestria. Parabéns, 10. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Mara. Tenho certeza que vocês vão assistir, vão encaminhar, vão curtir, vão compartilhar, vão falar para as pessoas, vocês assistiram? Olha, você que tem uma fazenda, olha aquele amigo, olha você que está querendo montar um negócio, olha, eles falaram de cooperativismo, falaram de casamento, de relacionamento, de filho, de tudo, de tempo, de qualidade, enfim. Agora a gente vai comer um bolo, tomar um café, vocês não. Um beijo, até o nosso próximo episódio. Somos Coop. Venha para o cooperativismo. É sempre um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza.